Pessoal, eu vim agora para vocês sobre o Anchor. O Anchor é uma ferramenta, é a ferramenta que a gente usa para publicar o nosso podcast. Ele tem um suporte muito bom, ele é grátis, ele é tipo 100% grátis. Ele tem tudo o que você precisa para publicar o seu podcast, para editar ele também, efeitos sonoros, tudo grátis. E até a distribuição, ele faz a monetização para você. E tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo no celular ou ir para anchor.fm. E é isso, cara. Tá aí. Você quer fazer seu podcast? Tá na mão já. Olá pessoal, esse é o podcast Papos Universais, né? Meu nome é Gabriel Richard. Eu sou Daniel Grugman. E a gente está aqui para falar sobre tudo, sobre vida, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre escola, sobre a vida, né? Literalmente. Sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse é o barato desse podcast. E aí, Grub, quando a gente fala sobre a vida, o que vem na tua cabeça, cara? Olha, na minha vem muita coisa. Assim. Cara, meu primeiro questionamento é realmente, tipo, o que a gente vai definir como vida, né? Tipo, o que é vida? Tipo, é a realidade, é os acontecimentos, é o fenômeno biológico, o que a gente está definindo como vida? Entendi. Olha, quando eu penso em vida, eu já vou numa vibe mais filosófica, poética, sabe? Então eu começo a pensar, até naquele programa do Abu Janra, né, que ele faz aquela pergunta clássica, o que é a vida? Aí lá o convidado começa devagar, né, sobre várias reflexões, vários questionamentos e, enfim, com respostas diversas, né, justamente pela pluralidade dos convidados. E aí eu gosto muito de ficar pensando, né, nas múltiplas facetas do que é isso. Às vezes eu acho que vida é uma coisa biológica, mas que tem sua poesia, né? Na tristeza, quando a gente vive o nosso cotidiano, na tristeza, no amor, né? Inclusive, amor é um tema que casa bastante, né, com a questão da vida. A gente deveria pensar mais sobre. Você está descrevendo o seu conceito de vida e também o roteiro de um samba enredo. Você acha? Tá bem parecido, assim. Eu super escutaria esse samba no próximo carnaval. Que escola compraria, né? Porque eu acho que eles vendem, não é? Eles vendem? Não sei se vendem ou é uma competição, não sei como é que funciona. Eu achava que era alguém, tipo, um funcionário da escola de samba que escrevia. Não, acho que é tipo uma competição entre, tipo, vários compositores, assim, e aí os caras decidem. Caralho. É bem doido. Aí, tipo, sei lá, meu samba é sobre indígenas. Aí o cara vai lá e fala sobre indígenas no samba e tal. Ou o outro é sobre trabalhadores. Aí, sei lá, hoje é dia do trabalhador que conquistou o seu lugar. E vem nossa vila fazendo história, a luta do povo eternizar. Esse foi um compositor que ganhou, né? Eu nem sei quem é esse compositor, inclusive. Que revelação, cara. Eu achava que era um contratado, eu achava que era um cara lá que trabalhava na escola de samba. Mas ele fala sobre os trabalhadores. E foi um samba-enredo da Vila Isabel. Não lembro de qual ano, nem quem foi que escreveu, enfim. Não sei se ganhou também. É incrível como é a mesma batida que ganha todo ano, né? Sempre o mesmo ritmo. Eu acho que o ritmo e a melodia é parecida, geralmente, mas é diferente. Mas eu acho que o carnaval tem essa coisa, né? Que fala muito sobre a vida, inclusive. Essa pluralidade, né?
Não, carnaval é todo o ciclo o carnaval é Sim. todo o ciclo da vida, né? Tem gente que é concebida no carnaval, tem gente que nasce no carnaval, porque é inevitável, né? Aí tem gente que morre no carnaval. Acho que a coisa dessas que mais acontece é a concepção no carnaval. Sim, não, certamente. Eu acho carnaval uma coisa assim que, não sei se instintiva, mas aí eu acho que tem um rolê do poético também, aquela coisa. Porque o carnaval a gente bota pra fora todos os nossos demônios, né? Também a gente está ali em busca de alegria e de total prazer, né? Nós queremos é, aproveitar o ócio, a gente quer sambar. Quem não sabe sambar canta, quem não canta bebe, ou enfim, qualquer outra coisa, mas que paire dentre todos esses usos e usufrutos do que é a vida, né? E no sentido mais positivo possível, né? Mais agradável, né? Enfim. E é muito interessante isso, né? O quanto o carnaval é essa explosão, né? Uma explosão de emoções, de sentimentos, né? O bloco de carnaval. Cara, eu acho que é muito interessante nesse assunto do carnaval, realmente, é a sociedade muda por uma semana, todas as regras mudam. Uhum. Cara que trabalha num escritório de terninho, gravata, fica sentado atrás de uma mesa o dia inteiro no carnaval, o maluco tá só de cueca em cima de um trio elétrico, bebendo, bebendo uma Skol Beats. E, cara, esse é o rolê, assim. É um, uma liberação de tensão coletiva inacreditável Impressionante, né? Impressionante. que muda o contrato social. Não, literalmente. É como se durante esses dias de carnaval realmente o contato social é outro, né? É, cara, aquele filme, né, do Uma Noite de Crime lá do The Purge, Uhum. que pode matar, pode fazer tudo, tudo é legal. É isso é o carnaval, né? De repente, de uma noite para outra, começa o pré-carnaval e todo mundo fica assim, tá chegando a hora de começar a bagunça. E se jogar nisso. E experimentar tudo que é possível. Vai acordar às 7 da manhã, vai encher a cara de Scobits pra ir sei lá, num bloco em Laranjeiras e às 11 da noite nem passou em casa pra dormir, pra comer, tá num bloco lá na Praça Mauá e tá enchendo a cara ainda e de 5 da manhã vai estar lá no arpoador batendo palma pro nascer do sol. Exatamente. Como é que a gente anda, né, no carnaval? A gente sai do centro da cidade, vai pra Zona Sul, da Zona Sul. Você entra num túnel aleatório e vai. Né? É impressionante. Aí você pega um ônibus até um largo, e desse largo você para num boteco e pede uma cerveja, pede uma cachaça. E aí você bota mais purpurina ou, enfim, lantejola. E é uma coisa. E vai vagando pela cidade, né? Faz amigos aleatórios, colegas, né? Aleatoriamente, pessoas que a gente nunca viu na vida viram quase que amigos íntimos, do nada, em questões de segundos, minutos. Os olhares estão mais promissores, né? Mais potentes, então tudo isso é mais fácil e prático, né? De acontecer. E engloba um pouco do que a gente estava falando sobre a vida, né? Uma das formas da gente poder experimentar a vida é certamente através do carnaval. Essas experiências todas que o carnaval pode proporcionar, né? Nós brasileiros que digamos sobre. A galera fala desse carnaval de Veneza, deve ser aquela coisa galerinha de máscara, Sim, aí sim. toma um vinho, não sei o que, vai tomar no cu. Aqui a gente toma cachaça e bebe gasolina, se Nossa. bobear. Mas, ó, trazendo para um lado mais filosófico, assim, sobre o que é a vida, eu tava refletindo, assim, no que se refere à falta, né? Eu acho que na vida, nós seres humanos, né, a gente não sabe lidar muito com a falta, né? Falta é uma coisa que realmente é uma coisa que toca a gente. Né? Quando alguém morre, uma perda, né? E aí vem esse sentimento de falta. Quando você está apaixonado e aí você quer essa pessoa para preencher ali. E como é que é isso? Como isso é interessante, assim, eu acho, de se analisar mesmo, de se perceber, de poder fazer uma viagem, literalmente, no que isso possa significar, do que isso possa gerar na gente. Você já pensou sobre isso? Eu já pensei uma vez. Porque o sentimento de falta, a primeira vez que eu tive, assim, foi com a morte do meu bisavô, por exemplo. Foi muito interessante, assim, porque ele faleceu e tal, e aí teve velório, etc. Só que, pra mim, foi muito engraçado, porque eu acho que eu tava num estado de choque, que eu tava lá no enterro e tal, e aí eu vi ele no caixão, todo mundo ali, né, muito triste e tal.
Só que pra mim aquilo ali era normal, tava num nível de normalidade. Algo comum, ah, tá, ele faleceu, né? Poxa, uma pena e tal. Eu tava levando numa boa. E aí, mas aí, beleza, aí, né, é a hora de fazer o sepultamento, aí, poxa, né, vamos lá, os coveiros chegam, a gente leva o caixão com o corpo. E aí depois que ele é enterrado, e aí a gente volta, aí quando eu saio do cemitério, né, vou pra minha casa, aí eu, caraca, meu bisavô ele foi enterrado, tipo, nunca mais eu vou vê-lo, sabe? Tipo, nunca mais, né? Tipo, que doideira, né, essa coisa. E aí é isso. Eu tive esse sentimento, né, da falta, eu senti a falta, tive contato com essa emoção de experimentar perda e essa coisa de e agora? Como é que é isso de nunca mais, né? Poucas coisas na vida são pra nunca mais, não é? Eu acho, enquanto você está em vida. E você já experimentou alguma coisa do tipo? Cara, já, sim, mais de uma vez, né? Mas, cara, a primeira perda assim, que eu tive foi meu avô, eu tinha 6 anos. E era muito pequeno, não podia ir no cemitério ainda. E então a primeira vez que eu entrei no cemitério foi quando minha avó morreu em 2014. Uhum. E cara, eu tava até de boa, assim, eu tipo, tava triste, óbvio, né? Meu pai e meus tios estavam tristes. A hora que me deu o estalo de caralho, é isso que tá acontecendo, foi quando eu peguei o punhado de terra pra colocar em cima do caixão. E foi aí que me deu o estalo de tipo, quando você faz você ativamente lida com aquilo, quando você só tá vendo na sua frente alguma coisa, mas quando você ativamente lida, você ativamente coloca a terra, você tá ali, eu acho que é muito diferente, eu acho que dá essa sensação, mas isso do vazio explica muita coisa, e ao mesmo tempo não, assim, eu não sei se eu concordo muito não. Mas explica também, tipo, esse medo que as pessoas têm de não existir, de não ter, de se na real tudo é mentira, se não existe nada depois da vida, se é um vazio, se a gente morre, a gente só vai pro cemitério, não tem paraíso ou inferno, dependendo do que você acredita e do que você faz. Carnaval tá aí pra bater na porta do inferno. Mas, cara, não, eu acho que. Eu acho que a gente tem medo desse vazio, do não existir, do nada, justamente porque estar vivo não é nada. Tipo, são coisas, existem coisas, você faz coisas. Tipo, você, né, biologicamente, né, Uhum. tô falando como estudante de medicina, biologicamente, o que a gente define um ser vivo? É um que respira, se reproduz, se alimenta. A gente define vida como uma coisa ativa. Uhum. Não é vazio. Tipo assim, se está respirando é uma coisa ativa, se alimenta, tá vivo é fazer tudo. É tipo, é um conjunto de coisas. E existir essa falta, essa ausência que você falou, é ativo também. Porque ela já é a falta de alguma coisa que já existiu. Uhum. Então sente falta de alguma coisa que nunca aconteceu, né? Sim. Eu acho que é mais isso. Eu acho que esse papo de vida, a gente tá falando, pra mim, é um assunto muito mais ativo, assim, do que você faz, do que você é, menos do que não é, do que não faz. Sabe o que eu fico pensando também? Porque, por exemplo, quando a gente tá falando de vida, a gente tá falando de muita coisa. Coisa pra dedéu. Coisa pra caramba. Né? E um dos pontos também que vem, além dessa questão da perda, questão do carnaval, tudo isso que a gente falou até agora, tem a questão também da sexualidade, né, do prazer, da reprodução. Acho que é uma coisa também a se pensar, né? Porque, por exemplo, e aí a questão de ser branco ou ser negro, ser judeu ou ser muçulmano ou cristão, são modos, né, de viver a vida, né? E a questão, por exemplo, de o que é o correto ou mais saudável ou o mais útil ou mais agradável, mais quando a gente está pensando em prazer ou reprodução, né? Porque hoje a gente está num mundo em que questões ligadas à filosofia, à religiosidade, está aí, né? No debate público, né? As pessoas comentam, pensam e refletem sobre isso de alguma forma, à sua maneira, né? Mas em templos religiosos, em roda de amigos e nós mesmos pensando. Que uma vez eu estou falando isso por uma experiência, né? Eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: o que você acha? Quando a gente está pensando, né? Reprodução e prazer, né? Eu prefiro prazer, certamente, independentemente de eu ser heterossexual ou não.
Mas tem gente que acredita que a vida ela é feita para a reprodução, né? E não para o prazer, né? O prazer seria algo, inclusive, que você tem que reprimir e tentar de alguma maneira contornar. O que você acha disso? Eu fiquei pensando nisso, eu não tenho nada formado sobre isso não, mas é uma coisa interessante de se pensar. Prazer, reprodução, sexualidade dentro de tudo isso, né? Então, sexualidade, né, é o modus operandi da reprodução, né, basicamente. Uhum. É quando a gente fala biologicamente das coisas. O prazer sexual existe porque é quase um incentivo para você reproduzir, né? Uhum. E a gente, como quase tudo na natureza, o ser humano saiu dessa há muito tempo atrás. Mas, cara, esse pensamento de que, né, a gente existe para reproduzir e a vida não tem sentido além de reprodução, faz sentido para, sei lá, para uma bactéria, para essas borboletas que vivem durante um dia, não tem nem boca para comer porque só vai sair do casulo, vai transar e vai morrer. Do outro lado tem essa parada, né, do prazer, da vida só prazer, e orgia, suruba, álcool. Assim, acho que são interpretações diferentes. Bom, acho que nenhuma das duas é 100% certa, não sei se nenhuma posição sobre isso é 100% certa, né? As duas têm seus benefícios e seus malefícios. Uma, eu acho que você vai viver no máximo uns 50 anos e vai morrer com um monte de doença venérea, a cirrose. E na outra, você vai morrer sem ter feito nada da sua vida, né? Você vai ter tido filho, você vai ter traumatizado seus filhos porque você é um filho da puta. E seus filhos vão traumatizar os filhos deles e tomara que não. E toda a sociedade como um todo vai esperar que esse ciclo se rompa nos seus filhos. A vida é equilíbrio, né? Tipo, tudo é Não, boto fé. equilíbrio de alguma forma, né? Seja equilíbrio químico do corpo, que seja equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, de física, sei lá. Eu acho que são condições muito específicas da vida. O ser humano complicou tudo, né? A gente Demais, demais. A gente faz cada merda. complicou pra caralho as coisas aí. Tudo começou quando a porra do peixe saiu da água e agora a gente tem ansiedade e depressão. É isso. Já Aí entendi que foi. você é meio puto com os peixinhos. Por que o peixe saiu da água? Tava ruim na água? Tava uma merda? Porra, mas se não tivesse saído da água, você não Não, o estaria peixe aqui. era um retirante e agora toda a nossa geração inteira tem ansiedade, depressão, crise de pânico. Tava tão ruim assim na água. Tava tão ruim assim. Mas, cara, o ser humano complicou demais as coisas com o tempo e já chegou numa etapa que tá muito difícil de descomplicar. Que a gente você vai à raiz do seu problema. Não vamos dizer um problema assim de, sei lá, quero fazer um piercing no nariz. Fala, não, meus pais não deixam eu fazer um piercing no nariz. E por quê? Ah, porque eles não gostam, não sei o quê. Por que que eles não gostam? Ah, não, porque Uhum. não é socialmente bem visto e tal, é esquisito. Mas por que que é esquisito? Ah, porque, né, é associado com não sei o que. Mas por que que é associado com não sei o que? Não, porque em tal época, não sei o que. Você vai voltando pra raiz e você vai chegar finalmente, não faz sentido. Não faz sentido. Você vai chegar na conclusão de que não faz sentido tudo aquilo e você vai ficar maluco pensando nisso, porque você vai começar a olhar pra tudo e vai... E isso é a cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia que chegou até mim, Não e você faz. vai começar a questionar e você vai começar a se perguntar sobre simulacro, simulação, Matrix, o Clube da Luta, e daqui a pouco você vai estar enfiando a porrada no outro cara num beco e você nem vai saber por quê. Legal que você tá longe, né? Exatamente. Ainda falando sobre esse rolê da reprodução e prazer e tal, tem uma coisa também que tá um pouco relacionada a isso, que é das pessoas quererem tomar conta da vida dos outros. Fica me sugerindo coisas, dizendo que eu devo fazer ou que eu não devo fazer. Ou se eu faço uma determinada coisa, a pessoa vem e diz, ah, isso aí não é de Deus, né? Quando é uma pessoa muito conservadora. Ah, isso não é de Deus. Por que você está falando isso? Olha, Deus vai te castigar. Olha o que você está fazendo da sua vida. Você está atrapalhando outras pessoas. Ninguém é obrigado a ver ou gostar disso que você gosta. A resposta é: eu sou judeu. Meu papel como povo é ser castigado por Deus. Isso é uma ótima resposta. Tipo assim, é isso que o povo judeu tem feito há milhares de anos, Sim. é ser castigado Um por Deus. movimento muito interessante, né? De literalmente o tempo inteiro tá fazendo o oposto do que Deus quer. Poucas vezes fez o que Deus queria, assim. Quando fez também,
ficou pra história judaica. Não fez como Deus queria, né? Moisés não queria conversar com a pedra, deu uma batidinha com o cajado e falou: então você não vai entrar em Israel, foda-se. Ah, mas isso de cuidar da vida dos outros é uma parada muito chata, cara. Muito, muito. Isso dentro da família é insuportável. Fofoca é terrível também, né? Eu acho que a fofoca tá aí também. Porque tem uma máxima, né, que diz o seguinte, que a fofoca ela faz mal para quem fala, para quem está ouvindo e para quem está sendo falado no rolê aí, né, da fofoca. Então, ela faz mal para 3 pessoas, né? Para quem ouve, para quem fala e para quem está sendo falado. Né? É uma questão também, né, que envolve certamente vida e como é que a gente lidar com essas experiências, né? Porque às vezes a nossa vida tá tão desinteressante que vale muito mais a pena falar da vida dos outros, né? Óbvio que eu não penso assim e me recuso. Não. Eu acho que é literalmente isso. Não é, totalmente. Eu acho que é literalmente isso. É tipo, você não tem porra nenhuma pra fazer. O que fulaninho tá fazendo? Aí você vai lá, né, para poder falar da vida dele. E aí, justamente porque a sua vida está desinteressante. Mas outra coisa que eu queria falar com você, e eu acho sempre maneiro ficar perguntando isso para as pessoas que estão que enxergam de uma outra maneira, que vivem de uma outra maneira, justamente por essas coisas que já estão colocadas, né? Tá colocado na sociedade, queiram as pessoas ou não queiram. Que é essa questão, por exemplo, que para mim é muito cara, da racialidade, né? Eu, por exemplo, né? Sou negro, você é uma pessoa branca. E é muito interessante porque quando a gente está falando de vida, né? Por que a minha vida vale menos e a sua vale mais? Isso é muito doido. E isso é simplesmente por uma questão de pele, né? Mais óbvio. Que tem toda uma história, né? Tem uma leitura social que se faz dessa cor de pele que remonta tempos, né, passados desse território, desse lugar, no Ocidente, né, no mundo. Mas é muito interessante, porque é isso, né? A gente está numa pandemia, né, no momento agora, e aí é muito doido porque isso também afeta a forma que a pandemia vai atingir determinados grupos raciais, né? Então, brancos vão lidar melhor, né? Vão sair melhor da pandemia do que pessoas negras. Isso por conta da vulnerabilidade social da maioria das pessoas negras, né? E que, enfim, que é uma questão que no Brasil especificamente não está superada por conta da escravidão, né? E são A muitas... gente tem um presidente que é um filho da puta. Exatamente, um presidente que, enfim, é racista, é LGBT-fóbico, ele fala mal da China, né? Ele, enfim... A real é que se você tá escutando isso e você gosta do Bolsonaro, para de escutar. É verdade, eu recomendo que você não... Pode sair. ouça mais. Não, a gente não precisa de você aqui, você não precisa da gente. Sai. É uma boa recomendação, até porque o nosso podcast são papos universais. E certamente... Você não gosta de propriedade privada? Essa porra é minha propriedade privada. Sai da minha propriedade. Liberalismo servindo para alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos aqui pensar nisso, né? Porque como é que é... Você já parou para pensar nisso? Como é que é ter uma vida que vale mais que a vida de outras pessoas? Porque, querendo ou não, você não é uma pessoa miserável, você não é negro nem indígena. Você já parou para pensar nisso, Bruno? Parece até que eu tô te entrevistando, né? Mas... Não tô te entrevistando. É uma traca, mas é uma pergunta. E aí? Não, cara, é uma parada que eu penso às vezes, assim... tipo assim, às vezes é um pensamento de... Puta que sorte também. Uhum. Mas que merda, né? Caralho. Tipo assim, é muito... É surreal de que se eu e você estivermos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar ao mesmo tempo, a chance de um policial te parar é muito maior do que me parar. Óbvio. É muito bizarro isso. É ilógico em todos, assim... É ilógico em todos os níveis possíveis. É o fruto de uma história estúpida, uma história de merda. E... É assim, né? Aquela coisa de culpa do homem branco, né? Tipo
Tipo assim, como eu posso ajudar porque eu me sinto mal Uhum. por, por eu não ter os mesmos problemas, ou de, tipo assim, e que é meio inevitável se você tem um mínimo de empatia, você sente isso. Sim. E o que que eu posso fazer, onde eu posso ajudar. E é um pensamento surreal dentro da pandemia de que, por exemplo, pessoas negras, nativas americanas, LGBT, transexuais, vivem uma realidade muito paralela à minha, que é, né, porque Aham. tipo assim, se eu resolvesse fechar meus olhos para tudo isso, cara, eu sou homem, eu sou heterossexual, me considero cis, eu sou branco, eu não, tipo assim, a única opressão que eu posso ter na minha vida é se eu entrar num bar neonazista e gritar eu sou judeu. Sim. Tipo assim, a única E é muito vez. interessante, mas eu acho que é interessante, grupo, porque você já tem aí, na sua experiência de vida, uma coisa que difere de outras pessoas brancas. Que podem, tipo, pode ser até um grupo brasileiro, né? Um Daniel Grubman, como você, mas ele tem uma condição diferente que é ele ser um não judeu, né? E aí eu acho que uma coisa que vai diferir, né, o branco judeu do branco não judeu é justamente essa judaicidade aí. E que a vida dessas duas pessoas vão ser completamente diferentes, né? Porque eu acho que o antissemitismo, ele tá ali também. Eu acho que é um tipo de racismo, né, o antissemitismo, muito mais sutil e engenhoso também, né? Ele é mais antigo também, Aham. no sentido de que a galera já pegou a prática, já sabe onde pode e onde não pode. Não é uma luta recente Uhum. contra o antissemitismo. Mas, cara, não, assim. É, é quando você vem de um povo que historicamente sofre repressão, que historicamente é perseguido, e você tem essa maior predisposição a olhar para grupos oprimidos, ou deveria ter, né? De olhar para grupos oprimidos e Uhum. falar: eu, eu nunca vivi isso, mas meu avô sim, meu bisavô sim. Meu avô apanhava na escola porque era judeu, meu bisavô foi para campo de concentração. Tipo assim, você deveria conseguir olhar e se relacionar com isso, e do judaísmo hoje em dia, de pessoas, não é o judaísmo como religião, mas Uhum. de judeus pelo mundo, que só querem poder se misturar, que querem ser parte da multidão e tudo bem, mas às vezes a multidão é uma merda, né? Às vezes a multidão tá, tá fazendo tráfico de pessoas, levando da África para as Américas para serem escravos. Sim, total. Mas vem cá, você, por exemplo, você já sofreu antissemitismo? Você já experimentou isso? 3 vezes, assim, além de vezes que, sei lá, na porta da escola picharam uma suástica, coisas assim, diretamente comigo, foram 2 ou 3 vezes na vida. Uma vez na Polônia, que a gente estava visitando um campo, né, de concentração, de trabalho na Cracóvia, e apareceu um neonazista, começou a tirar foto com os túmulos e não sei o quê, e ele era claramente Cacete. neonazista, bombadão, assim, tatuagem da águia de 2 cabeças no braço. Careca, né? Carecão, carecão. Ah, eu também E, ficaria com e medo. foi um bagulho assim do cara tava olhando assim, tirando selfie com o túmulo e deu um nervoso. Outra foi quando eu saí de escola judaica, eu fui estudar. Acho que eu não posso dizer qual é a escola, porque pode dar ruim pra escola. E tava, cara, uns moleques faziam umas. Eu acho que era mais por ignorância, qualquer coisa, mas faziam umas piadas meio imbecis. É, melhor não. Era. E eu achava que eu levava na brincadeira na época, né? Não entendia direito, tinha 15 anos, né? Na época eu não me ligava Uhum. tanto nisso. Mas era aviãozinho de papel que desenhava suástica e jogava. Que merda, hein? E coisas assim, coisas assim. Que na época eu pensava, tá, é zoeira imbecil. Mas hoje em dia eu entendo que, cara, isso na verdade é um bagulho enraizado que eu não deveria aceitar e Não, achar com que é certeza. brincadeira. E outra vez foi viajando com meu pai. Meu pai é arquiteto, ele teve um congresso na Alemanha.
Sou muito babaca. Ah, foda-se. Tá tudo bem. Era uma época que não tinha crise. É sobre isso. Valeu, Lula, Dilma. Amamos vocês. E aí, cara, a gente tava numa praça e tinha uns caras tocando música em árabe. Só que você olhava pros caras e você via só uns carecas barbudos. E a gente pensou, que estranho, né? E a gente entendeu que eram os neonazistas que estavam atraindo muçulmanos Eles botavam música em árabe, então, ali, pra bater neles ou matar, sei lá. pra atrair os caras, Que loucura. pra bater, para enfiar porrada. E aí você se pergunta, mas e a polícia não sabe disso? E foi um meme muito bom que eu vi na internet há não muito tempo. De por que quando tem manifestação de esquerda a polícia tá lá enfiando a porrada, mas quando tem manifestação neonazista, onde tá a polícia? E aí responderam, onde tá o Peter Parker quando aparece o Homem-Aranha? É. 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 Sobre agora, na pandemia, de diferenças, Uhum. né, raciais, sociais e sexuais e de gênero. Porque se uma pessoa que é, vamos dizer, transexual e vive numa casa que não aceita isso, agora está trancada em casa com uma família que não aceita isso e com certeza está sofrendo muito mais do que a pessoa média, vamos dizer. Óbvio, com certeza. Cara, e assim, é muito surreal você pensar que mesmo quando tá todo mundo em casa, mesmo quando você não tem que nem sair na rua pra, né, idealmente não é ter que sair na rua, mas mesmo assim por causa dessas diferenças, por causa da desigualdade, por causa de preconceito estrutural, a maior parte das pessoas que está saindo para trabalhar são pessoas pardas e negras, né? Porque Uhum. estruturalmente são tão periferizadas. Essa palavra existe, periferizada? A gente criou. Ou, Neologismo no Papos Universais. ou já existe e a gente não recorreu ao dicionário antes. É isso. E tão periferizadas. Então, cara, não, tá na pandemia, ninguém sai de casa. Como se isso tivesse acontecido no Rio, né? Não Uhum. aconteceu. Nunca existiu lockdown. De verdade. No Brasil, não. Mas, cara, ninguém sai pra trabalhar, todo mundo trabalha em casa, não sei o quê. Mas tem que ter ônibus. Ah, mas tem que ter metrô. Ah, mas alguém tem que limpar. Mas precisa de Uber. Precisa de alguém pra estacionar meu carro. Precisa de porteiro. E aí você começa a ver que, na verdade, a preocupação maior não é a saúde da população, é econômica, que envolve racismo, que envolve um monte de formas de Toda preconceito. uma estrutura, né? Que tá ali É, para movimentar, para manter essas pessoas nesses lugares, né? Tipo, tem que ter a empregada doméstica, tem que ter o motorista para poder um empregado vir trabalhar na minha casa ou fazer o trabalho na minha empresa, né? porque começa assim, quem vai, assim, moro numa cobertura no Leblon. Uhum. Vamos hipotetizar, eu sou deputado federal e eu moro num condomínio na Barra. Alguém tem que limpar a minha casa. Eu vou limpar minha casa? Não, minha empregada vai limpar minha casa. Ela vai poder entrar e sair do condomínio. Ah, precisa do segurança do condomínio. Ah, mas e como ela vai chegar da casa dela lá em Olaria, aqui na minha casa na Barra? Não precisa de ônibus, precisa de gente no metrô para fazer esse negócio funcionar. Ah, mas como é que o cara do metrô vai trabalhar se não sei o que? Ah, então precisa de não sei mais quem. E assim começa a cadeia de eventos que é, mais uma vez, classe alta pisando na classe baixa porque, né, não está disposta a abrir mão de nenhum privilégio. Tô falando que ninguém tem que entregar o apartamento para MST, mas, cara, é um mínimo de consciência de Exato. entender que às vezes você tem, cara, tem direitos que você deveria abrir Total. mão, tem coisas que você, benefícios que você deveria abrir mão por simples empatia humana. Não, total, eu concordo plenamente com você. É muito sobre isso, né? Eu acho que a gente está tendo uma dificuldade muito grande na nossa pandemia. É, porque é de nossa responsabilidade, né? A gente está nessa nossa pandemia não só porque nós estamos proliferando o vírus de uma maneira absurda, como também a gente está permitindo que essa pandemia se prolongue, né? Por mais e mais tempo, né? As vacinas foram é, recusadas, né? 11 vezes, de acordo aí com fontes da imprensa. E aí, obviamente que quem se ferra nesse contexto todo, né? E que não consegue viver, né? Já que estamos falando de vida, né? E seus desdobramentos,
Obviamente, as pessoas mais pobres, né? São as pessoas negras. Mas, cara, muito interessante você falar isso, da sua experiência enquanto uma pessoa branca e judia, porque a gente já consegue propor aí um debate para as pessoas que estão nos ouvindo e para quem venha conhecer o nosso trabalho, e que é pouco disseminado, né? Da reflexão mesmo, né? De que dentro desse rolê da branquitude existem diferenças. Porque é, tem muito essa coisa, né? De tipo, negro e branco. Mas dentro do que a gente entende, né, de pessoas negras, tem uma série de, de diferenciações, né? Assim como a branquitude ela não é universal, né? Ela tem lá suas especificidades, né? E o quanto é porque eu acho interessante você falar isso, mas para que as pessoas brancas, né, como você, percebam suas diferenças também, né? Existem tons de branco. Exato. Existem tons de branco e existem identidades, né, dentro dessa branquitude toda aí. Assim, eu não quero me colocar nessa posição de eu sou o cara mais progressivo do mundo e eu tô ligado em tudo, e eu não Ah, sou seria um racista, saco. Esquerdomacho e não eu dá não, não. e eu não sou machista, e eu sou super de boas, Sim. e vou mandar o papo de, eu tenho amigos transexuais, óbvio que eu não vou fazer isso, óbvio que eu tenho minhas coisas internalizadas, eu tenho minhas estupidezes, idiosincrasias, um monte de coisa, eu sou um ser humano, não me coloco de nenhuma forma na posição de que eu sei mais ou que eu sou melhor, ou de que Uhum. eu entendo, nunca vou conseguir entender de verdade a vivência de uma minoria que não é a minoria judaica que é que eu vivo, e que muita gente nem considera minoria, né? Uhum. E nem me proponho a isso. Não, eu acho que é sobre isso, né? É muito sobre isso, assim, tipo, dentro do que tudo isso possa reverberar, assim, não só na sua vida, mas também nas pessoas em sua volta. Uma outra coisa que eu ia falar era sobre. Cara, eu me esqueci. Esses lapsos de memória são horrorosos, né? Olha que eu ainda não cheguei aos 24 anos, eu só tenho 23 ainda. Cara, então eu tenho uma proposta. Você, você com 23 anos, eu também 23 anos, você se identifica como adulto? Então, eu me identifico. Ai. É, viu? É É muito difícil, é difícil, é muito difícil. difícil. Porque é o seguinte, cara. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Que eu tive uma crise de vida na entrada dessa. Para entrar nessa vida adulta aos 21, 22 anos, sabe? Foi quando a realidade, tipo, deu uma porrada na minha cara, assim, eu, caramba, o mundo existe mesmo, ele tá bombando, tem gente pra caramba pra lá e pra cá, ele realmente é globalizado, né? E assim, existe internet, as coisas que você posta, muitas pessoas podem ver. Se você não tiver um trabalho, você não consegue se sustentar, você precisa ter uma graduação para minimamente ter um emprego digno, né? E, enfim, entre muitas outras coisas necessárias para que um jovem adulto consiga se sair bem, né? Então eu tive essa crise, assim, foi uma época que eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito deprimido também. E aí eu acho que esse evento, digamos assim, de crise, de instabilidade emocional, né, foi um período que acredito ser o início da minha vida adulta. Mas eu acho que eu sou muito amador nesse negócio de vida adulta. Às vezes eu fico, sabe, eu cometo umas falhas que eu fico pensando, e é muito engraçado isso, né? Tipo, o porquê essas falhas, né, com essa minha idade, eu remeto a uma infantilidade ou algo que é errôneo, mas por conta de algo que eu tô carregando, de um fardo que eu tô carregando da minha juventude, que não é essa que eu vivo agora, né? Porque eu também sou jovem, mas de uma juventude anterior a essa que eu vivo atualmente. E aí é muito doido isso, né? Tipo, os erros, né? Muitos erros, sei lá, é quando você tem que trabalhar no dia seguinte, ou você tem uma aula 7h30, mas aí antes da pandemia, né? Digamos. Mas você fica num bar até às 3, porque você está muito cansado e queria muito ver seus amigos. Mas aí você cometeu aí responsabilidade de ficar até às 3, só que você tem um compromisso seríssimo às 7h30 da manhã. Aí, quando dá 7h30, tem que ir pra aula e tal, tal, tal. Aí eu fico, meu Deus, por que eu fiz isso se eu já sei que eu não poderia ter feito? Sabia que eu não poderia ter feito isso. E eu sei que vai ser horrível hoje o meu dia, porque eu vou ficar de ressaca, eu vou ficar cansado, né? Mas eu fiz isso porque eu queria, né? E aí eu automaticamente
é- é- eu já associo isso a uma imaturidade, que é um pouco esse fardo, como eu falei antes, dessa juventude muito, entre aspas, tóxica, não superada, que ainda está em mim, né? E que aí eu preciso tirar isso para poder de fato ser considerado um adulto. Quando eu errar menos, quando eu me sentir mais responsável, né? Quando eu. Mas eu sei que isso é impossível, né? Então, que eu acho que sempre a gente vai ter um alargamento de um evento, né, para ver os amigos, e aí pós-pandemia, claro, porque agora é impossível. Pós-pandemia vai ser Vai ser bizarro, vai ser literalmente uma surubada em todos os cantos que nós pudermos imaginar. Na cidade, em tudo. saudade de mesa de plástico na calçada. Mas você também você não se enxerga dessa maneira também, um pouco disso que eu falei, ou nada a ver? Uma outra Cara, experiência? eu vejo bem isso também, eu sinto bastante parecido. No sentido de que, cara, ano passado, por, enfim, muitas razões pessoais, assim, de família, eu comecei a fazer, Uhum. a me encarregar, tipo assim, minha mãe trabalha e tal, não, por muita sorte eu não preciso trabalhar para sustentar minha casa, não preciso ajudar no dinheiro em casa, o que eu ganho extra é só para mim mesmo. Uhum. Mas eu comecei a ajudar, tipo assim, a tomar conta da conta no banco, de começar a pagar as contas, de ajudar na declaração de imposto de renda. Eu declarei imposto de renda. Declarar imposto de renda foi uma facada na minha criança interior. É, começar, cara, esses dias eu preenchi o contrato de compra de um apartamento. Uau. Isso é bem adulto. É, Isso é cara, muito adulto. tipo assim, eu comecei a fazer coisas assim que eu nem imaginava fazer antes, de ir em banco, preencher contrato, fazer trâmite legal em juizado especial e preencher uma declaração de que eu queria chamar testemunhas para um processo no tribunal. Uau. Isso é muito adulto. Coisas Você assim que eu tá, assim, nunca pensei. anos-luz Trâmites de à frente. assim, burocracias que eu nunca pensei que eu fosse entender na minha vida. Aham. Tipo assim, chega uma hora que você começa a pensar, puta, antes quando a gente era pequeno, a gente tá andando na rua, a gente vê uma loja de brinquedo, acho que hoje em dia deve ter 3 lojas de brinquedo, né? Mas a gente Uhum. via uma loja de brinquedo e ficava maluco, e entrava na loja de brinquedo e caralho. Ou ia na loja, entrava em uma loja, tipo loja americana, ia direto pra seção de brinquedo, não sei o que, quero ver os bonecos, quero ver os jogos, não sei o que. E hoje em dia, eu me dei conta, eu tava andando com a minha namorada e tinha uma loja de brinquedo do lado de uma loja de móvel. Eu falei, calma aí, eu quero ver uma coisa. E eu entrei na loja de móvel pra olhar uma mesa de escritório que eu achei muito maneira. Isso é realmente E aí eu fiquei tipo, puta que pariu, o que adultice. aconteceu comigo? Abandonou os O brinquedos. que aconteceu comigo? Cara, tem uns 2 dias eu sonhei, eu tive um pesadelo. Ou, Foi o pesadelo mais adulto da minha vida. Eu tive um pesadelo de que os ovos todos que estavam na geladeira iam estragar no dia seguinte, eu precisava fazer alguma coisa com todos aqueles ovos. meu Deus. Mas por que você achou É. isso um sonho muito adulto? Cara, minha preocupação de, cara, os ovos vão estragar, eu preciso fazer alguma coisa com os ovos, porque né, a gente já comprou, tá ligado? Vou perder o dinheiro dos ovos. Tipo, não posso estragar o meu Pô, já dinheiro. compramos os ovos, pô, a gente tem que usar os ovos. Óbvio, Pô, óbvio. Não, isso realmente é muito descon... adulto. Fazer comida pra você, Puta, senão ninguém vai esquecer fazer. de descongelar o Coisas frango. assim. Puta que pariu. Quantas vezes eu não Pois esqueci é. de descongelar o frango e cheguei na hora do jantar e eu janto arroz. Coisas da vida, né? Não, eu acho uma outra coisa adulta também, né? Que é de você gostar de uma coisa muito específica, mas algo bem sedentário. Tipo assim, por exemplo, meu sonho de consumo, sempre que eu posso fazer isso, o meu ócio de maior qualidade, é um churrasco com cerveja e um samba, por exemplo, sabe? Mas não é um rolê na rua, não. É em casa, entendeu? Com poucos amigos, aquela coisa. Isso aí é um ócio de uma qualidade absurda, sabe? E coisa que eu mais novo, não que eu não gostasse, mas que, tipo assim, tá, saco, sabe? Porque eu quero ir pra uma festa, entendeu? Eu quero ver muita Queria estar lá no gente, eu quero estar. Sabe? Jamendo.com.
Tuts, eu quero virar a noite. Eu quero chegar às 7 da noite e voltar só às 5 da manhã. Ou 7 da manhã, entendeu? Ficar 12 horas literalmente na rua. Coisa que hoje, assim, sem forças pra isso. Eu não tenho força mais pra fazer. Eu, quando durmo 3 da manhã, já me sinto cansado no dia seguinte. Isso sem beber nada, né? Já me sinto cansadérrimo. Imagina fazendo algo completamente mais punk nesse sentido, sabe? Não dá. Eu acho que isso também são sinais da vida adulta. E é engraçado porque os nossos pais falam isso pra gente, né? Tipo, pessoas mais velhas que a gente conhece sempre falam isso pra gente. Ah, você quando ficar mais velho, você vai preferir tal coisa do que outra. E aí, do nada você se vê também se apropriando desse discurso, né? E concordando. Isso é muito estranho, porque eu geralmente já cansei de negar, dizendo, não, nada a ver. Isso aí é tua experiência pessoal. Eu não vou ser assim, não. E aí hoje eu tô exatamente falando isso, fazendo isso, Não. concordando com essas coisas. Cara, é que a gente começa a ter outras coisas na cabeça, né? Começa a ter umas preocupações que a gente não tinha antes, nem passava pela minha Total. cabeça antes. Tipo assim, há 3 anos atrás, nunca teria passado pela minha cabeça pensar, puta, a conta da Light tem que chegar em 2 dias, se não chegar amanhã eu tenho que já pegar no site. A segunda via, exatamente. É muito louco isso, né? De casa. Cara, eu já penso em, tipo, em casas. Tipo, eu preciso ter uma Eu casa. fico Tipo, eu olhando quero ter uma apartamento, casa cara. jovem. Eu fico olhando Cara, é muito louco apartamento. isso. Tipo, Já sei calcular a hipoteca. olha só, tá vendo? Isso é muito adulto, né? Isso é adulto pra caralho. É muito adulto, é muito adulto. E eu acho muito louco isso. E aí eu acho que isso também fez parte daquela minha crise que eu falei, né? Tipo, essa porradona e tal. Mas você chegou a ter também uma instabilidade emocional? Eu acho que o início dessa minha instabilidade emocional se deu também de outras coisas, né? Tipo, essa responsabilidade exacerbada, né? Eu acho que o início da vida adulta é muito doloroso pra gente, né? Que é jovem, né? Num dia você é jovem, no outro dia você tá tendo várias responsabilidades. Se você não fizer, você pode ser punido ou perder oportunidades cruciais na sua vida, ou ser considerado uma pessoa responsável ou irresponsável, atrasada ou pontual, competente ou incompetente, útil ou inútil, né? Isso é muito louco. E que, obviamente, todas essas qualificações, essas terminologias e tal, foram criadas por conta desse mundo muito utilitarista, né? O mundo do trabalho, capitalista, né? E que, enfim, você tem que saber fazer alguma coisa, né? Você tem que saber fazer bem, você não pode errar. Esse perfeccionismo que o mundo de hoje também exige da gente é muito cruel, né? E principalmente com os jovens, eu acho. Os mais velhos estão um pouco. Óbvio que isso atinge eles de alguma maneira, mas eu acho que não tanto quanto a juventude. Eu acho que a gente sofre muito com isso. Esse perfeccionismo das redes sociais, você tem que ter o rosto perfeito, a barba perfeita, se você tiver barba, ou o cabelo perfeito, uma roupa diferente, né? Você não pode ficar repetindo roupa, porque é feio, senão os outros vão reparar. Minha mãe geralmente fala isso pra mim, olha, você vai numa festa, mas você já foi com essa blusa, bota uma outra, ou compra uma blusa, não sei o quê. Não que eu faça isso sempre, mas assim, eu evito ao máximo ficar repetindo roupa e tal. Porque esse mundo, né, do consumismo, das responsabilidades exacerbadas, né, da pontualidade também muito exacerbada e tal, exige muito isso da gente, né? A estética o tempo inteiro, você tem que sempre estar com uma cara bonita, você não pode estar com uma olheira, você não pode ter uma espinha, você não pode ter uma mancha no rosto. Porque isso tem um pouco dessa questão da jovialidade, mas tem também a ver com esse mundo adulto que te exige isso, porque senão você não é bem recebido, né? Em ciclos, em círculos sociais e de amizade, de trabalho, de outras coisas também. Você concorda ou discorda? Cara, eu concordo. Eu, por personalidade, eu acho, eu Uhum. zero me importo com essas estéticas, aparências de rede social. Tô cagando baldes. Eu não compro roupa, tipo, vou numa loja comprar roupa pra mim há muitos anos. Todas Uhum. as minhas roupas são presentes. Boa. Não, eu realmente tô cagando, assim, eu não me importo. Cara, falando no estudante de medicina, não pode ter cabelo comprido. Eu tenho cabelo, já tive, né? Cabelo muito maior do que eu tenho hoje, mas. E tenho barba, e eu tô cagando baldes, assim. Mas isso é parte, isso é meu, né? Não acho que é. Não, eu não me encaixo no quadro geral de uma geração. Sim. Cara, mas isso, tipo assim, e você vai adquirindo hobbies estranhos também. Hobbies estranhos. Tipo assim, eu
tô agora viciadaço em ver vídeos de sobrevivência no mato, assim. Aqueles programas. Acho que eu já tinha comentado isso com na TV você, fechada e tal. mas assim, tô numa vibe mais assim, mas eu mergulhei profundo nisso, assim. Mas eu sempre gostei muito dessas coisas, mas, Muito, cara, vendo. a gente começa a entrar numas coisas assim de planejamentos também, de eu tenho que me planejar, eu tenho que pensar. Hoje em dia a gente tá fudido, né? Se a gente só pagar o INSS, a gente tá fudido. A gente tem que investir dinheiro, fazer fundo, dos caralhos. Se a gente não se educar financeiramente, a gente tá fudido. Cara, e tudo isso de fazer planos. Eu penso, cara, tá, eu preciso estar fazendo tal coisa quando eu tiver tantos anos e não sei o que, senão eu vou estar Sim. atrasado, não sei o que. E Nossa, se não, sei lá, e se eu me casar com tantos anos, se eu tiver filhos com tantos anos, não sei o que, quando eu vou poder me aposentar da casa própria, prestações, não sei o que. E se você não fica maluco, você já tava maluco antes. e aí eu queria me inspirar aqui, e eu queria te convidar para esse rolê, da gente se inspirar no querido Abu Janra, né? Que naquele programa Provocações, né? Já que o tema do nosso podcast de hoje é sobre a vida, e a gente falou sobre algumas questões sobre a vida. Eu queria te fazer uma pergunta que é clássica desse programa, e aí a gente já vai encerrando o episódio de hoje. Daniel Grubman, o que é a vida? Eu posso dar a resposta chata, né? Respirar, é se alimentar, é se reproduzir. Eu não... Pergunta difícil. O que é a vida? Acho que a vida é um caminho que você não termina. Uau! Agora é o momento que você pergunta pra mim o que é a vida. O que é a vida, Gabriel Richards? A vida pra mim são instantes de alegria, instantes de tristeza, trabalho, dinheiro, amor, prazer e uma espécie de sopro. Nossa, bonito, hein? Bonito. Tô inspirado, eu tô inspirado. Nossa. Assina Machado de Assis embaixo, eu leio no ensino médio. Pô. Pessoal que está nos ouvindo aí da Ásia, da Europa, da América do Sul, ou Central, ou do Norte, da Oceania, querida Oceania, ou o pessoal aí da Antártida, né, nas estações de trabalho, a gente agradece muito a audiência de vocês. Muito obrigado por assistir o nosso primeiro episódio. Espero que a gente se encontre no próximo. Valeu, galera! Eu sou Gabriel Richard Eu sou Daniel Grubman. e esse é o primeiro episódio dos Papos Universais.